E aí, pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, professor Serjão de Geografia, Curso Exatas. Mais uma dica para o vestibular da UNB. Vamos falar um pouquinho sobre desconcentração geográfica da indústria. Relocalização industrial, dispersão industrial no espaço mundial. Essa é uma tendência das unidades produtivas, né? Se no passado recente a gente conhecia muito bem as antigas e tradicionais regiões industriais, hoje cada vez mais essas antigas regiões industriais são menos atrativas aos investimentos, às novas plantas industriais. Cada vez mais as indústrias têm se espalhado pelo espaço mundial. A esse processo a gente chama de desconcentração geográfica da indústria. Por que isso vem acontecendo? As indústrias vêm buscando vantagens, né, de produzir em lugares, muitas vezes lugares bastante distantes, e grande parte desses lugares são áreas do continente asiático. Mas por que esses lugares oferecem vantagens para a produção? Porque são lugares onde a produção acontece a custos mais baixos. E essa redução de custos traz mais competitividade para a produção, para as empresas. E isso tem gerado esse processo de desconcentração, de dispersão industrial. Quais os fatores que implicam diretamente nessa redução de custos? Menor custo de mão de obra. Então, muitas indústrias vão para países asiáticos, né? Países asiáticos como sem nenhuma tradição industrial, Bangladesh, Camboja, Vietnã, a gente vê uma série de produtos, principalmente indústria têxtil, indústria de calçados, produzindo nessas áreas. De maneira geral, essa produção é terceirizada, né? Não são as grandes marcas que implementam suas indústrias lá. Elas contratam indústrias locais, às vezes são até de empresários chineses, né? Que implementam negócios no Vietnã, por exemplo. Mas contratam essas empresas para fabricar os seus produtos, uma terceirização produtiva. Outros fatores que podem influenciar, né, que trazem essas vantagens. Deficiência nas legislações ambiental, nas legislações trabalhistas. Muitas vezes legislações trabalhistas que são muito fracas, que acabam protegendo mais o grupo empresarial, a classe empresarial, do que propriamente a classe trabalhadora, né? Países onde a legislação ambiental são muito permissivas, então você pode produzir lá, agredir o meio ambiente sem uma produção sem nenhuma sustentabilidade e sem nenhum tipo de multa, né? Quer dizer, você não precisa gastar para que você faça uma produção mais equilibrada em relação ao meio ambiente. E isso reduz o custo total da indústria, da produção. Incentivos fiscais, muitas vezes, a gente está falando de tributo, né? De impostos. Então, muitas vezes, é isenção fiscal, redução importante de impostos, tudo isso facilita esse processo de transferência da indústria. Menor pressão sindical, menor custo imobiliário, né? Então, sindicatos menos organizados ou inexistentes, terrenos muito baratos, muitas vezes doados pelos países, tudo isso tem facilitado, quer dizer, tem promovido essa busca de redução de custos em outros lugares, o que tem levado a essa dispersão da indústria pelo território, o que tem feito com que as regiões tradicionais, as tradicionais áreas de concentração industrial não sejam mais atrativas, inclusive estão perdendo indústria para esses lugares. Legal? Beleza? Agora, produzir a tanta distância, né? Uma produção feita lá no Extremo Oriente, né? Como é que ela vai ser consumida aqui no Ocidente? Que fatores viabilizam essa indústria se deslocar para áreas tão distantes? Alguns fatores são importantes, como, por exemplo, primeiro, a evolução dos meios de transporte, principalmente quando a gente fala dos meios de transporte que se deslocam pelos oceanos, né? A marinha mercante. A gente tem aqui, como exemplo, a evolução recente, né, desses navios que carregam containers, né, que carregam grandes quantidades de mercadorias. Por exemplo, lá na década de 1980, os maiores navios do mundo eram dessa classe Panamax, né? Navios que conseguiam levar numa única viagem de 3.000 a 3.400 containers. Passados-se apenas 33 anos, olha só, gente, apenas 33 anos em 2013, esses navios da classe Triple E, eles já têm uma capacidade muito maior, são navios maiores, mais largos e que chegam a ter a capacidade de levar 18.000 containers, ou seja, numa única viagem você leva 6 vezes mais containers do que os navios da classe Panamax. Ora, se você numa única viagem tem uma carga transportada muito maior, o
custo do transporte, o custo do frete é reduzido, então ele tem um impacto menor na precificação do produto. Ora, se o custo de transporte cai, você pode produzir esse produto em lugares cada vez mais o quê? Distantes, buscando as vantagens. Que tipos de vantagens? Aquelas que a gente falou anteriormente, mão de obra mais barata, incentivos fiscais, etc. Legal? Então, veja só um navio dessa classe aí de 2013, esses navios que têm a capacidade de carregar até 18 mil containers. Legal? Beleza? Outros fatores que vêm viabilizando essa produção a longa distância, a redução dos custos portuários, os portos estão cada vez mais modernos, então o tempo de carregar e descarregar um navio é menor e cada dia perdido na carga e recarga de um produto, de um navio, isso custa dinheiro, né? Isso tem as taxas portuárias, portos mais modernos são mais ágeis, o que reduz o custo total de produção. E aí ainda temos aí a evolução dos meios de comunicação, né? As tecnologias da terceira revolução industrial, as tecnologias advindas das telecomunicações, do avanço das telecomunicações, permitem uma gestão à distância. Então, você pode ter a gestão de unidades fabris espalhadas em vários lugares do mundo e conseguir geri-las de Nova York, conseguir geri-las de uma central em São Paulo, na Europa, à distância com bastante eficiência, graças a essa evolução das telecomunicações. Então, telecomunicações e evolução dos transportes e redução de custos portuários têm permitido essa proliferação da cadeia produtiva no espaço mundial. E quanto mais essa cadeia produtiva se prolifera, mais aumenta o comércio internacional, as trocas de mercadorias. À medida que essa proliferação de cadeias produtivas acontece, as interconexões entre diferentes espaços geográficos se tornam mais intensas, as interdependências são mais intensas. Isso é uma faceta, isso é um aspecto do processo de globalização, a internacionalização da produção, a globalização produtiva. Ok? Então, tema forte aí para esse vestibular de sábado é o processo de desconcentração geográfica da indústria. Fica ligado, legal? Vamos dar mais uma dica em breve, ok? Um abraço para vocês. Tchau, pessoal.